Senhor a todos os nossos irmãos, amigos que estão aí ligadinhos na nossa programação, descobrindo os enigmas da Bíblia. Eu desde já quero agradecer a você, amigo internauta, que tem aí visitado o nosso canal do YouTube, que é Escatologia do Adão@gmail.com, e tem aí compartilhado os vídeos, tem também deixado seus comentários, e a você também que tem visitado a nossa página do Facebook, que é conferencistaadão@gmail.com. Temos recebido várias perguntas, e a pergunta de hoje é: o que é pecado para a morte? Nós vamos tentar abordar aqui esse assunto e espero que você consiga me acompanhar e raciocinar para entender o que é pecado para a morte. Vamos começar, por exemplo, com o versículo da Bíblia que está em 1 João 5,16, que diz assim: se vir pecar seu irmão e for pecado que não é para a morte, orará a Deus e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse eu não digo que ore. Há pecado para a morte. Que tipo de pecado é esse para a morte que não adianta a pessoa orar mais por essa pessoa? Então, o que seria esse tipo de pecado? Uma vez ou outra eu sou questionado a respeito de que é pecado imperdoável. O que seria esse pecado? Muitos estão afastados do caminho do Senhor e ficam se perguntando: será que eu cometi esse pecado imperdoável? Porque hoje me encontro sem força para voltar, já não sinto mais a presença do Senhor Jesus. Então, há realmente muitas questões, muitas perguntas e muitas pessoas que estão vivendo um caos e acham que de repente tenham porventura cometido o pecado imperdoável, porque muitos não sabem o que é o pecado imperdoável. Bom, a Bíblia, ela silencia sobre isso, ou seja, ela não esclarece com precisão o que é o pecado para a morte. Nem o próprio Jesus fez nos saber claramente a esse sentido. Mas tem surgido muitas preocupações. Será que eu cometi esse pecado para a morte? Eu quero abordar alguns pontos aqui para nós pensarmos junto a esse respeito. O primeiro ponto seria a seguinte pergunta: será que o assassinato é o pecado imperdoável? Algumas pessoas já perguntaram para mim: será que é assassinato? A pessoa tirou a vida de alguém? Eu acho impossível Jesus perdoar. Então nós analisamos assim. Vamos analisar o Velho Testamento, a vida de Moisés. Moisés ele foi criado dentro da casa de Faraó pela filha de Faraó. Quando Moisés completou 40 anos de idade, ele viu um egípcio espancando um de seus irmãos, um judeu. Então ele se irritou com aquilo e pegou uma pedra e o matou, aquele egípcio. E fugiu então para o deserto. Lá no deserto, ele conheceu a casa de um midianita chamado Jetro. E ele casou com a filha deste homem, chamado Zípora. Ficou vivendo ali por 40 anos. Ao completar 80 anos, Deus então apareceu para ele no deserto, quando ele estava apacentando o rebanho de Jetro. Apareceu uma sarça ardente, uma sarça que estava pegando fogo, mas não consumia aquela sarça. Está no livro de Êxodo, capítulo 3, verso 1. Então veja que, mesmo Moisés tendo matado um egípcio, Deus falou com ele no monte Horebe, no monte Sinai, e chamou ele para uma grande obra. Ele seria o responsável para libertar a nação de Israel da escravidão do Egito de 430 anos, que estava escravizada por Faraó. Foi Moisés que escreveu os próprios 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. 5 livros, que é chamado Pentateuco, o livro das leis. Então Deus o perdoou. Deus o perdoou Moisés, fez de Moisés um grande pastor de um grande rebanho. Então entendemos aqui
que o assassinato não é o pecado imperdoável, porque pelo contrário Deus não perdoaria Moisés, não levantaria ele como um grande pastor. Segunda pergunta: seria a mentira, o engano, a falsidade o pecado imperdoável? Vamos analisar também pela Bíblia. Em Gênesis capítulo 27, versículo 1, Isaac, por exemplo, nesse trecho, filho de Abraão, tinha 2 filhos, Esaú e Jacó. E Jacó era o mais ambicioso, e sua mãe gostava mais de Jacó do que de Esaú. Mais de Jacó do que Esaú. A palavra Jacó, para quem não sabe, significa enganador, usurpador, trapaceiro. Significa a palavra Jacó. Então o que acontece? A sua mãe gostava mais de Jacó do que do seu outro filho Esaú. E esse é um grande erro dos pais, às vezes gostar mais de um filho do que de outro. Mas a bênção da primogenitura é sempre para o filho primogênito. O primogênito era Esaú, porque era o filho mais velho. Nasceu por primeiro. Acontece que Isaac ficou velho, estava adoecendo para a morte, e já não enxergava mais, ele só escutava. E um dia ele percebeu que era o último dia, porque Deus avisava naquele tempo antes de recolher seus servos. Deus avisou para Isaac que tinha chegado o seu fim. Ele mandou então Esaú dizendo: meu filho, vai e prepara uma grande caça, e prepara essa comida e traz para mim do jeito que o pai gosta. E então saiu Esaú para caçar. Enquanto Esaú vai caçar, enquanto Esaú então sai para caçar, a sua mãe escutou aquilo, chamou Jacó e disse: ó Jacó, vou preparar para você uma proteção para a tua mão e uma proteção para o pescoço, para que você fique igual a seu irmão Esaú, porque Esaú era peludo, pelos grandes dos braços, no pescoço, e Jacó não tinha pelos. Então ela fez aquelas proteção com pelos de animal, para que fosse meio idêntico ao pelo do ser humano. E preparou uma comida ali de uma caça, semelhante ao que seu pai gostava, e mandou então Jacó entregar aquela comida. Jacó chegou lá e imitou a voz de Esaú e disse: pai, está aqui a comida que o senhor pediu. E ele chamou então Jacó se aproximou dele, ele apalpou Jacó e disse: se parece muito com meu filho, sua voz não está muito parecida, mas você foi pontual, então eu vou te abençoar. E abençoou ele com a bênção da primogenitura. Quando chegou Esaú, com a caça pronta: pai, eu trouxe aqui a caça que o senhor pediu. Aí Isaac chorou e disse: meu filho, eu sinto muito, mas a bênção da primogenitura já passei a seu irmão Isaac, ele me enganou. Conclusão: Esaú quis matar Jacó. Jacó fugiu para o deserto, e seu pai, com amor, porque não queria que Esaú matasse ele, disse: meu filho Jacó, você vai lá para a terra do teu tio Labão e vive por lá por um tempo. Deixa o pó baixar, depois tu volta. Conclusão: foi para a casa do seu tio Labão. Lá ele trabalhou 7 anos para se casar com Leia. Mas como a filha mais velha se casava por primeiro, chegou no dia de se casar, entregaram para ele Raquel, que era a mais velha. Mas ele tinha trabalhado por Leia. Aí, conclusão: trabalhou mais 7 anos, se casou com as 2, teve um monte de filho. E Deus, nesse caminho que ele vai até a casa de Labão, Deus apareceu para ele no caminho. E aí mudou o nome dele, o anjo mudou o nome dele para Israel, que adquiriu o nome de Israel hoje. A nação de Israel hoje veio através do nome de Jacó. Então veja que Deus perdoou a Jacó, sendo enganador. Então enganar também não é um pecado imperdoável. Tudo isso que eu estou falando sobre pecado grave, pecado moral, mas não é pecado imperdoável. Ou seja, se a pessoa se arrepender, ele recebe o perdão de imediato. Mas existe um que Deus não perdoa.
Então, a terceira pergunta é: o pecado imperdoável seria o adultério? Vamos analisar pela Bíblia também. No Evangelho de São João, capítulo 8, verso 3, a Bíblia nos conta uma história sobre uma mulher que foi pega em ato de adultério. Os escribas pegaram esta mulher em pleno ato de adultério, e segundo a lei dos escribas, ela deveria ser apedrejada até a morte. Então elas trouxeram até Jesus e apresentaram a Jesus e disseram: ó, pegamos essa mulher em adultério, o que você vai fazer? Jesus disse: quem de vós aqui não tiver nenhum pecado, pode atirar a primeira pedra nela. Como todo ser humano não tem nenhum que não cometa pecado, e eles não eram bobos, analisando sua vida, seu coração, disseram: eu não vou jogar pedra nela porque eu sou pecador. E cada um foi saindo e deixando ela livre. Aí Jesus olhou para ela e disse: aonde estão os teus acusadores? Ela disse: foram embora. Jesus disse para ela: se eles não te condenaram, muito menos eu. Você está perdoada, mas vai e não peques mais. Então, conclusão: o adultério não é pecado imperdoável, porque Jesus perdoou Maria Madalena. Quarta pergunta: seria um pecado imperdoável roubar, furtar? Seria isso? Vamos analisar pela Bíblia também. Em Mateus capítulo 27, verso 38, nos conta que por ocasião da morte de Jesus, foi crucificado juntamente com ele 2 malfeitores, 2 ladrões, assaltantes. E um olhou para Jesus, certamente Jesus estava no meio e um cada lado. Um olhou para Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, desce daí, salva a ti, a nós também, ó. E outro que estava na outra cruz disse: você fala como louco. Nós estamos aqui porque merecemos, mas esse nem o mal fez. Ele é inocente. E ele olhou para Jesus e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino? Jesus, olhando para aquele homem chamado Dídimo, disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, conclusão: roubar e furtar não é pecado imperdoável. A pessoa se arrependeu, tem perdão. Agora, então, nós vamos dar aqui algumas opiniões a respeito dessa pergunta: o que é pecado para a morte? Então, alguns acreditam que seja, por exemplo, uma resistência ao Espírito Santo, ou seja, alguém que não deixe o Espírito Santo fazer a obra na vida dele. Então, ele não acredita mais no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo quer operar na vida do camarada, mas ele não abre o coração para a palavra de Deus. Não tem liberdade para operar na vida dele. Ele encontra uma resistência. A pessoa continua sempre resistindo. E ele não pode operar na vida da pessoa porque o Espírito Santo não força ninguém. Alguns acreditam que seja então isso. Ele vive uma vida toda rejeitando a palavra de Deus e rejeitando a operação do Espírito Santo. Segundo, alguns intérpretes também acreditam que seja uma mente cauterizada pelo pecado, ou seja, nada mais é pecado para a pessoa. Aí há um fato, uma passagem bíblica que parece dar ênfase a essa ideia. Observe o que diz Hebreus capítulo de número 6, verso 4 a 6. Veja o que diz a Bíblia. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaírem, seja outra vez renovado para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitúpero. Nós observamos aqui que parece que dá uma ênfase a essa ideia de que a pessoa que pecou e continua pecando e deixa sua mente ficar cauterizada pelo pecado, que para ele nada mais é pecado, ele comete adultério e larga, ele fica com um amante,
tempo, larga daquela, pega outra amante, vai trocando, tanto a mulher quanto o homem, e vários outros de pecado, e acha que nada mais é pecado. E o camarada continua até indo para a igreja assim. Eu, infelizmente, já conheci pessoas assim. Depois vamos descobrir, estava em adultério há 3 anos, há 5 anos. Então, parece que dá ênfase aqui, que diz que é impossível que uma pessoa que uma vez foi renovada pelo Espírito Santo, e ele caiu no pecado, ele novamente venha a ser renovado. Então, essa passagem parece que dá ênfase a essa ideia. Mas eu quero aqui abrir um parênteses aqui, para esclarecer um detalhe. Nem todos que se desviam cometem pecado para a morte, pois muitos se desviam e acabam voltando novamente. E depois acaba sendo renovado, falando em línguas estranhas, profetizando, e o testemunho dele, que é o mais importante, porque nós só vamos saber se uma pessoa é crente mesmo, e se é o Espírito Santo que está atuando na vida dela, através do testemunho. É vida nova, vida renovada. Se a pessoa mentia, não mente mais. Se a pessoa falava mal do outro, não fala mais. O coração dele é quebrantado, ele começa a ajudar as pessoas, ele começa a orar mais, começa a louvar, a pregar. Você começa a analisar ele através disso. Só assim você vai comprovar se ele é crente, fiel a Deus ou não. Então, alguns intérpretes acreditam que o texto de 1 João 5,16, que diz: se alguém ver algum pecar, que for pecado para a morte, não orará para ele. Então, alguns intérpretes acreditam que o texto de 1 João, que nós lemos lá no início, capítulo 5, verso 16, onde diz: se alguém vir, ou seja, se alguém ver seu irmão pecar, que não seja para a morte, orará por ele e Deus vai dar vida para ele. Ou seja, vai renovar ele novamente. Mas se alguém ver pecar que é pecado para a morte, não orará por ele. Porque por isso digo que não ore. Então, Jesus estava falando que não há perdão. Então, esse tipo de pecado, ele é um pecado chamado blasfêmia contra o Espírito Santo. Todo tipo de pecado nós já analisamos: o adultério, a fornicação, o roubo, a mentira, o assassinato, negar Jesus, a falsidade. Todo tipo de pecado é perdoado, mas a pessoa a pessoa que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Então, se alguém vê o seu irmão crente de repente cometendo pecado que não leva à morte física, ele pode orar a Deus e Deus lhe dará vida. Assim, todos cujo pecado não está levando à morte, há um pecado que leva para a morte, como eu já falei, que é o Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 1 a 7, diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver que alguém abuse da mulher de seu pai, ou seja, da madrasta. Estais ensoberbecido e nem ao mesmo vos entristeçais, por não ter sido dentre vós tirado quem comete tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal que praticou este ato, em nome do Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Veja que na cidade de Corinto existiam então pessoas que eram tão pecadores que abusavam até da mulher do seu pai, da madrasta. Então Paulo falou que deveria entregar essa pessoa a Satanás para castigo do corpo, que sua morte física viria prematuramente, ele iria morrer antes do tempo por cometer um pecado desse tipo. Então deixa eu concluir com a seguinte afirmação: eu falei que o pecado para a morte seria a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então eu vou trazer um texto que fala sobre isso e tentar esclarecer aqui o seguinte. O texto de Marcos 3, 28 e 29, onde diz: na verdade,
na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Mas qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca mais obterá perdão e será réu do fogo do inferno. Então, o assunto aqui é o mesmo que está falando lá no livro de 1 João. Aqui diz que todos os pecados são perdoados, mas existe um que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse, então, é o pecado para a morte espiritual. A pessoa morre espiritualmente e não adianta mais orar. Mas como vou saber se ele pecou pecado para a morte? Mas podemos entender que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas isso nós conseguimos saber. Então, o que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Vamos entender. Nem toda blasfêmia é pecado, mas contra o Espírito Santo é. Então, se lermos o contexto disso, nós percebemos o seguinte, que Jesus ele tinha expulsado um demônio, tinha acabado de expulsar um demônio de uma pessoa, de um rapaz endemoniado, e aí eles disseram que Jesus, ali os fariseus, os escribas, as pessoas que não gostavam de Jesus, disseram, ele está expulsando o demônio pelo próprio espírito de Beelzebub, ou seja, pelo próprio demônio. Aí o que Jesus disse? O que Jesus disse? E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente entrando-lhe na sua casa, se primeiro não maniatar o valente. Então roubará a sua casa. Na verdade, vos digo que todos os pecados são perdoados dos homens, de toda sorte de blasfêmia, mas porém aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não obterá perdão. Então veja que a blasfêmia contra o Espírito Santo foi o que eles fizeram, atribuindo o milagre de Jesus aos demônios, a obra do Espírito Santo que Jesus operou ali aos demônios. Então veja o seguinte, Jesus disse, olha, eu não expulsei aquele demônio pelo espírito de demônio. Porque se você entra na casa de uma pessoa para roubar, você primeiro tem que maniatar ele para depois roubar. Então, eu para expulsar esse demônio, eu primeiro teria que expulsar, amarrar Satanás para expulsar ele. Mas não é isso, eu expulsei pelo Espírito Santo, que tem todo o poder. Então, o que é a blasfêmia pelo Espírito Santo, o pecado para a morte, Adão? É você atribuir as coisas santas a Satanás. Por exemplo, uma pessoa ali expulsou um demônio. Você dizer, aquela pessoa daquele jeito, ela está endemoniada. Aquela pessoa ali expulsou pelo espírito de demônio. É o próprio demônio que está nela que entrou na pessoa. E começar, esse tipo é blasfêmia. E pode ser uma blasfêmia para a morte. Por que há uma ênfase muito grande na questão do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, Jesus enviou para convencer o homem do pecado e do juízo. É Ele que é responsável pela nossa salvação. É Ele que convence o homem. E uma vez que você blasfemar contra Ele, quem que vai convencer você do pecado? Então é isso que a Bíblia está dizendo. Blasfêmia contra o Espírito Santo é você não aceitar as coisas do Espírito Santo e atribuir aos demônios. Espero ter sido claro. E se há alguma pergunta a essa questão, você pode enviar sua pergunta através do Facebook, estaremos aí a responder a sua pergunta. Envie ali através do canal do Facebook, que é conferencistadão@gmail.com. Muito obrigado. Amém.